Boa tarde a todos. Raquel, essa decisão de enviar a Força Nacional é para atuar numa ação na favela da Maré, né? Uma ação que já estava marcada antes desse episódio do assassinato do médico que aconteceu essa semana. Então, o assunto voltou à tona agora. O secretário executivo Ricardo Capelli vem ocupando um espaço de protagonista nesse processo junto ao governador Cláudio Castro. A gente viu agora que ele estava ali ao lado do governador na entrevista coletiva, ou seja, tem uma parceria muito intensa entre o governo do estado do Rio de Janeiro, que é um governo de oposição ao presidente Lula, e o Ministério da Justiça. O Capelli disse hoje que essa ideia de levar a Força Nacional para atuar nessa ação na favela da Maré não está descartada. Só que eles não vão fazer nada de forma atabalhoada e também de forma unilateral. Segundo o Capelli, ele vai voltar para o Rio de Janeiro na semana que vem, vai ter uma reunião com o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro para definir as linhas e saber o que o Ministério Público tem de questionamentos para chegar no meio termo e, enfim, enviar os 300 agentes da Força Nacional. É um reforço importante e que dá ao Flávio Dino o protagonismo nessa ação contra o crime organizado no Rio de Janeiro. Protagonismo que para o Flávio Dino é muito importante, porque ele, como a gente já disse aqui, vem sendo questionado pela falta de uma marca na segurança pública do governo federal. E vem sendo também pressionado a desmembrar o Ministério da Segurança Pública do Ministério da Justiça. Essa é uma demanda cada vez mais pública do Partido dos Trabalhadores, que quer recriar essa pasta e, claro, ocupá-la. O Flávio Dino é contra a criação do Ministério da Segurança Pública, já era contra desde o governo de transição. Então, dessa forma, o Rio de Janeiro vira um palco importante para o Flávio Dino e essa negociação com o MPF vai ser muito importante para que ele continue atuando nessa ação que para o Cláudio Castro também é muito importante. Uma ação conjunta da Polícia Civil do Rio de Janeiro com 300 homens e várias viaturas da Força Nacional. Nós temos a sonora da conversa do Pedro com o Ricardo Capelli sobre esse tema da Força Nacional. Vamos ouvir o que ele falou para o Pedro. Oi, Pedro. Cara, a questão é a seguinte, nós não faremos nada de forma atabalhoada, de forma unilateral. Nós vamos fazer tudo em sintonia com as instituições. Então, o Ministério Público Federal apresentou questionamentos, nós vamos conversar com eles para entender, eu solicitei já a reunião e a gente vai apresentar o que a gente estava pensando, se eles estiverem de acordo, se tiver algum ajuste, a gente envia, enfim, nós vamos avaliar, quer dizer, isso não é uma questão central. A gente quer evitar ruídos, né? O adversário está do outro lado, o adversário não é uma briga entre o governo federal e o Ministério Público Federal. A briga é com o crime organizado. Então, nós queremos fazer tudo com equilíbrio. Vamos analisar isso aí um pouquinho. Clarissa, vou com você agora. O Pedro estava mencionando, né, que a ida da Força Nacional ao Rio de Janeiro pode dar protagonismo ao Flávio Dino. Eu ouvi hoje uma análise que vai numa linha um pouco diferente. O que me dizia um especialista em segurança pública, essa equipe da Força Nacional vai ter ali uns 300 homens. A Polícia Civil do Rio de Janeiro tem 40 mil. Eles conhecem super bem, por exemplo, a favela da Maré. Se a Força Nacional sobe a comunidade e dá um problema, a culpa, a toda a responsabilidade política vai cair nas costas do Ministério da Justiça, do ministro Flávio Dino. Não pode ser uma armadilha isso aí? Olha, Raquel, além desse ponto que você está levantando, que eu acho que é super relevante, tem também uma discussão grande ocorrendo nos bastidores a respeito da forma como todo esse processo está sendo feito. Então, o que a gente consegue ouvir nos bastidores de fogo amigo na direção de Flávio Dino sobre esse assunto? Muita gente dizendo que essa discussão sobre o envio da Força Nacional está sendo feita de maneira muito improvisada, dentro do âmbito daquele programa de segurança pública voltado ao combate do crime organizado, tido ali como, por alguns setores, como algo de fachada, algo que não estava devidamente estruturado e que, por isso, está faltando, inclusive, organização, planejamento para que isso seja feito da maneira correta. E tem um outro ponto que está pegando ali, quando a gente conversa com as pessoas que estão participando e estão acompanhando de perto toda essa discussão, Raquel, é que tem gente incomodada com o fato de Flávio Dino e também do secretário Ricardo Capelli de estarem ganhando ali tanto protagonismo
protagonismo, puxando para si o protagonismo de um trabalho que é prerrogativa básica da Polícia Civil. Existe ali uma cortesia entre as forças de segurança, que é convencional em investigações de grande repercussão, de permitir, deixar que o holofote fique dedicado a quem é responsável originalmente pela investigação. Então, já está começando a ter esse ruído nos bastidores. Se esse envio da Força Nacional for feito de maneira atabalhoada, atrapalhada e fragilizada, pode sim ser um tiro no pé, pode virar acabar se transformando para um problema, um desgaste para o ministro da Justiça, Flávio Dino, e também o secretário Ricardo Capelli. Jussara, agora eu vou com você em relação à figura de Ricardo Capelli. Ele está tomando o protagonismo dessa situação do Rio de Janeiro. Ele estava lá ontem na primeira reunião com a Polícia Federal, é ele que está dando as entrevistas, ele que se reuniu com o Cláudio Castro e fez a coletiva junto com o governador. E ele é o principal candidato, vamos colocar assim, de Flávio Dino, caso o ministro vá para o Supremo Tribunal Federal. Essa atuação está ajudando ele na sua campanha para o posto ou prejudicando? Raquel, é uma campanha que só tem voto único, né? Porque quem decide vai ser o presidente Lula. Por mais que ele seja ali o escolhido do ministro Flávio Dino, se o ministro Flávio Dino realmente for indicado ao Supremo Tribunal Federal, a decisão vai caber ao presidente Lula. E tem toda uma questão também ali entre PT e PSB, quem vai ficar, quem que vai herdar esse ministério, caso eventualmente Dino vá para o STF. Bem, o fato é que Capelli tem buscado esse protagonismo e não é de hoje. A gente precisa lembrar que lá no 8 de janeiro ele foi interventor aqui na segurança do Distrito Federal após os ataques às sedes dos três poderes. Então, ele é um personagem que tem buscado ali a sua posição e encontrado esse espaço para aparecer mesmo, né? Lembro também que, antes de participar dessa coletiva de hoje, de estar lá, de representar o ministro Flávio Dino em diversas agendas, na semana passada foi ele que trouxe que me falou aquela frase, olha, crime organizado não se enfrenta com rosas. E nesse caso, ele apanhou muito nas redes sociais, ele até fez uma menção a isso, sobre as críticas que ele recebeu por ter dado essa declaração, enfim. Então, ele é um personagem que ele tem buscado seu espaço nacional, desde o início do ano. Agora, a decisão mesmo fica com o presidente Lula e essa disputa de partido também, que acaba ajudando a definir quem fica com o cargo. Você tem toda a razão, é uma eleição de um eleitor só. Obrigado, time. Já já a gente se fala de novo.